De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu peço, abra nossos olhos, ouvidos espirituais, para que possamos ler e compreender a sua mensagem do dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, pela saúde, pela paz, por tudo que o Senhor tem provido para as nossas famílias, e muito obrigada por tudo, Senhor. Nós te amamos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No estudo de hoje, veremos dos versículos 17 a 30 do capítulo 26 do livro de Mateus. Amém? Vamos falar sobre a última Páscoa e a Santa Ceia. Amém? Versículo 17 diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, os pães sem fermento, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde quereis que preparemos a comida da Páscoa? Então os discípulos de Jesus chegaram para ele perguntando onde eles iriam, comemorar a Páscoa, onde iam arrumar as coisas para a festividade da Páscoa. Versículo 18. E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, a casa daquele homem, provavelmente ele era um homem o quê? Um homem que temia a Deus e cria no Senhor Jesus, Porque essa mensagem que o Senhor mandou, o mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Portanto, aquele homem sabia o que queria dizer essas palavras. Então, ele era o quê? Um cristão, Ele cria no Senhor Jesus. Versículo 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então, assim como o Senhor ordenou, assim eles fizeram. Versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então, chegando à tarde, assentou-se na mesa com os 12 discípulos. E, versículo 21, enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então, o Senhor Jesus sabia que um deles iria traí-lo. E ele falou, ele externou essa informação para que todos tivessem conhecimento de que alguém iria trair o Senhor Jesus e que o Senhor Jesus tinha noção disso, que ele sabia disso. Versículo 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Então, um por um começou a perguntar para o Senhor Jesus se era ele, ou cada um perguntou,
Porventura sou eu, Senhor? Então, um por um começou a perguntar se era ele a quem ia trair o Senhor Jesus, né? Versículo 23. E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair, né? Então, aquele que estava comendo no mesmo prato com o Senhor Jesus seria o que iria traí-lo, né? E o que isso quer dizer? Uma pessoa bem chegada, próxima a Jesus, né? Todos os discípulos, os apóstolos eram chegados a Jesus, mas esse comia do prato com Jesus, né? Ele tinha uma comunhão com o Senhor Jesus. Amados, vamos pensar na nossa vida individual aqui. Quem come no nosso prato, come da nossa comida, são pessoas que nós temos o quê? Apreço, confiança, né? A gente não deixa qualquer pessoa utilizar das coisas que a gente usa, né? Por quê? Porque a gente tem um carinho maior por essa pessoa e não se importa em quê? Em compartilhar, né? De utensílios, por assim dizer, compartilhar da comida com essa pessoa. Quer dizer que essa pessoa é muito próxima a gente. Então, e ele respondendo disse, o Senhor Jesus respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Versículo 24, não, antes eu vou falar, em Salmo, capítulo 41, versículo 9, fala assim, ó, até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Se eu não me engano, esse salmo é salmo de Davi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou aqui rapidinho em Salmo 41. Se eu não me engano, acho que é um salmo de Davi. O cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus, né? Então é um salmo de Davi. Davi estava se queixando da traição. E aqui ele fala, né? Até o meu melhor amigo se virou contra mim. E isso é uma dor muito grande, né? Não sei se vocês já passaram por isso, né? Pela dor da traição, é uma dor muito grande. Por quê? Porque você dedica muito tempo a uma determinada pessoa, você tem um carinho, você tem um apreço por essa pessoa e de repente essa pessoa vai lá e trai você. Não só o ato de trair que fere, né, a ação, mas também todo aquele sentimento que você nutria por essa pessoa e confiava nessa pessoa, aquele sentimento vem contra você e você se sente o quê? Mal. Então aqui o Senhor Jesus está falando que aquele que come no mesmo prato que ele estava traindo. Então imagine uma dor tão grande que o Senhor Jesus estava o quê? Sentindo pela traição. Lembra? O Senhor Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, né? Então ali ele estava sendo traído. Então os apóstolos, né, sabendo que um deles ia trair o Senhor Jesus, eles o quê? Eles se entristeceram. E ainda mais deve ter se entristecido quem? O Senhor Jesus, que estava sendo o quê? Traído. Versículo 24 agora. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, ser traído, né? Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Então o Senhor Jesus ali revelando que assim como as Escrituras, né, o que está escrito sobre como o Senhor Jesus ia ser traído, né? Mas acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, né? Então o Senhor Jesus falando, ai daquele, né? Vamos dar uma olhada lá em Isaías 53. Isaías 53, rapidinho. Aqui só tá marcando um capítulo, mas não tá mostrando o versículo. Vou ver se eu acho alguma coisa. Bom, eu vou dar uma lida rápida, irmãos, mas eu não vou me atentar muito à profundidade dos versículos, tá? Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele
e como raiz de uma terra seca, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amados, aqui está falando, é uma profecia, né, a respeito do nosso Senhor Jesus, né? Esse capítulo todinho fala a respeito do que iria acontecer ao nosso Senhor Jesus, né? E essa passagem é do Antigo Testamento, né? Muito antes do nosso Senhor Jesus ter nascido, né, aqui na Terra, né? Também vou dar uma lida agora em Daniel 9:26. Vamos dar uma lida rapidinho em Daniel 9:26. Daniel 9:26. Que diz assim, ó, amados: E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então aqui o profeta Daniel, né, anunciando o quê? O grande terror, né, de quando o povo de Deus vai ser perseguido, né, com a chegada do anticristo, né. Amados, continuamos aqui, vamos nos atentar, eu li Isaías 53, né, para mostrar o que estava escrito a respeito do Senhor Jesus, né, mas vou agora voltar para o nosso estudo para a gente se atentar a esse estudo de Mateus 26, né. Vamos lá, onde eu parei, qual versículo eu parei?
Acho que foi no 24, né? Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera o quê? Nascido. Então, aquele homem que nós sabemos, vimos do estudo anterior, né, que foi Judas Iscariotes, né, para ele seria o quê? Muito ruim. Ai daquele homem, era melhor que ele não tivesse o quê? Nascido. Então, era melhor não ter a existência de Judas Iscariotes do que ter e ele o quê? Trair o Filho do Homem, né, o nosso Senhor Jesus. Versículo 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Rabi quer dizer mestre, né? Porventura sou eu, Rabi? Ele disse, o Senhor Jesus disse, tu o disseste. É como a gente fala no ditado popular, né? Você tá falando que fui eu? Aí a gente responde o quê? Ué, se a carapuça lhe serve, não é mesmo? Se você que está dizendo, eu não estou acusando, você que está dizendo, mas é aquele tom de, é você mesmo, eu estou falando de você, né? E então aqui, porventura sou eu, Rabi? Judas perguntando. Jesus disse, tu o disseste. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Né? Então, o Senhor Jesus, enquanto eles estavam comendo, né, que ele tinha se assentado à mesa com os 12, né, pegou o pão e disse a eles para comer aquele pão, né, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, é o corpo do Senhor Jesus. Versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Amém, amados? Em Êxodo 24, versículo 8, diz assim: Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: Este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos, né? Então, o sangue simbolizava o quê? O selo, né? O selo da aliança, né? Que Deus tinha feito com o povo. Em Êxodo nós vemos a aliança do Antigo Testamento e o Senhor Jesus estava fazendo o quê? Uma nova aliança com o povo de Deus, né? Através do sangue dele. Em Jeremias 31 fala sobre uma nova aliança anunciada, né? Então Jeremias, que era profeta, né? Profetizou uma nova aliança anunciada. O povo de Deus quebrou a primeira aliança, né? Eles transgrediram as leis, né? Nós vemos no Antigo Testamento diversas vezes em que o povo desobedeceu a Deus, né? E parou de cumprir com as leis, né? Desobedeceram ao Senhor. Então, eles quebraram a primeira aliança e fez-se o quê? Necessário uma nova aliança, né? Essa nova aliança feita através de nosso Senhor Jesus. Vamos dar uma lida lá rapidinho, já que hoje eu resolvi dar bastante ênfase, né, para as escrituras, para o Antigo Testamento, né, para as escrituras sagradas. Jeremias 31, de 31 a 34, né? 31, de 31 a 34 diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo. O que é esse concerto? Aliança, né? Uma nova aliança. Um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Amados, se virmos na história, eram 12 tribos, né? 12 tribos de Israel. Só que por causa de questões, né, na história, né,
as tribos se dividiram, ficaram 11 tribos, né, sendo chamadas 11 tribos de Israel, né, e uma ou duas tribos, se eu não me engano, ficou conhecido como a tribo de Judá, né, elas se dividiram em tribo de Israel e tribo de Judá, né. Versículo 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, né? Então não vai ser como aquela aliança, né? Da época que o Senhor Deus, né? Nosso Deus tirou o povo do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, né? Então eles transgrediram, eles desobedeceram aquele concerto, né? Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha aliança no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, né? Então o Senhor fala, né? Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados, certo? Então, eu fui pesquisar aqui para vocês sobre a divisão, né? Das 12 tribos de Israel. Me diz assim, ó. E foi após a morte de Salomão que as 12 tribos se dividiram novamente e passaram a formar 2 reinos, um formado por Judá e Benjamim, isso, né? Duas tribos em uma só, um formado por Judá e Benjamim, chamado Reino do Sul, e teve Jerusalém como capital, e outro formado pelas 10 tribos restantes, chamado Reino do Norte, e Samaria foi o quê? Sua capital, né? Então, houve um momento que essas 12 tribos se dividiram em 2 reinos, né? Amém, amados? Agora vamos voltar lá para Mateus, capítulo 26, e voltar no versículo 29 e 30 para encerrarmos, né? 29, vou ler o 28 novamente. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, aqui o Senhor Jesus anunciando que o sangue dele ia ser derramado, né, para uma nova aliança, a qual aquele sangue derramado, né, é derramado para a remissão dos pecados, por muitos, né? Para o quê? Para a remissão, para o perdão dos pecados de muitos. Versículo 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, o Senhor Jesus falando que não ia beber daquele vinho, né? Deste fruto da vide, até que o dia que ele beba de novo no reino de meu Pai, quando o Senhor Jesus voltar, né? E tudo for o quê? Tudo for cumprido, né? Todo o evangelho, a mensagem, né? De tudo ser cumprido, depois que nós formos julgados, né? E morarmos no reino de Deus, né? Então aí o Senhor vai o quê? Beber conosco, né? Deste vinho, né? Do fruto da vide, no reino de Deus, nosso Pai, né? Versículo 30. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Então, depois daquela festividade, depois de comerem, depois do Senhor Jesus instituir a Santa Ceia, né? E comemorarem aquela última Páscoa, a última Páscoa do nosso Senhor Jesus aqui na Terra, né? Eles cantaram um hino e foram para onde? Para o Monte das Oliveiras. Amém, amados? O Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus foi o quê? Foi preso, né? Lá no Getsêmani, né? Amém, amados? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço.